Bom, queridos, vamos comer a comida que alimenta a nossa alma, que é a palavra de Deus. E nós estamos nessa série no livro de Atos. E hoje nós já estamos no capítulo 21 de Atos. Tá chegando aí o final. Estamos viajando com Paulo. Hoje nós vamos encerrar com ele aqui a terceira viagem missionária de Paulo. Olha como esse livro de Atos é rico em ensinamentos. É o DNA da igreja, é o histórico de como tudo começou. Antes, porém, louvando a Deus pela sua vida, pelos irmãos que estão conosco, sentindo falta dos que estudam, enfim, e recebendo outros irmãos. Estou vendo ali a irmã novinha, né, que está ali, o Marcelo, que é seu filho, né, ok, só esses dois, Lucinete já daqui. O que a gente pode dizer a eles? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Acerta. A irmã novinha é parente aí da minha esposa, enfim, tá tudo na família. Bom, vamos lá então, queridos, para o nosso capítulo de hoje. O capítulo 21 do livro de Atos, né? Ele é um capítulo grande e a gente falar sobre tudo aqui do capítulo 21 demanda tempo, até porque ele encerra, é um capítulo que não encerra, na realidade. Quando Paulo vai começar a se defender e falar sobre aquilo que Jesus fez na vida dele, o encontro dele com o Senhor, ali no caminho de Damasco, aí encerra o capítulo, que é no versículo 40. Enfim, então não são 2 capítulos aqui, mais ou menos, para fechar esse episódio. Mas aqui Paulo está indo para Jerusalém. E como sempre, nessa caminhada que a gente vem aí, nessa viajada com Paulo, a gente tem visto os perrengues que ele tem passado, né? As tribulações, as afrontas, as perseguições. Na realidade, o perseguidor agora é perseguido. Ele perseguia a igreja quando ele não era convertido, mas agora ele é perseguido porque defende a igreja. Ou seja, é interessante que aqui nessa viagem dele, foi mais ou menos no ano 57 depois de Cristo, né? E as igrejas estão ali começando, porque até Jesus não havia igreja. Havia a sinagoga dos judeus, mas não havia igreja. Mas Paulo foi desbravando, foi abrindo frente, um bandeirante, né? Abrindo caminhos e formando o que eles chamavam os do caminho. Os do caminho. Interessante, né? Você sabe que no Rio de Janeiro, os crentes são chamados de os Bíblias. Os Bíblias. É interessante isso, né? Aqui era chamado de os do caminho. E lá em Antioquia também foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então, se você está acompanhando a história desde o primeiro capítulo de Atos, você está vendo a riqueza que é esse livro. Aliás, ele é, como eu tenho sempre dito, a ponte entre os evangelhos e as cartas paulinas, né? Ele faz ponte aí entre um e outro. E escrito por Lucas, que, aliás, não foi um dos discípulos. Lucas não foi um dos apóstolos. Ele não andou com Jesus, não era um dos 12. Ele veio tempinho depois. E sugere-se que ele era médico. E ele escreve o livro, relata aqui o livro de Atos dos Apóstolos. Pois bem, vamos ler aqui, é muita coisa, mas nós vamos ler inicialmente aqui até o 16, aí na sua Bíblia. Nos outros cultos, irmãos, de quarta-feira, é essa tela ligada, tá? Por favor, não é para ligar só no domingo, não. Vamos lá. Atos 21, eu estou na leitura na versão NVI, ok? Que é a nova versão internacional. Eles mudam um pouquinho, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: depois de nos separarmos deles,
embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontramos um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia e embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre, seguimos rumo sul, navegamos para a Síria e desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio ia deixar a sua carga. Vai vendo aí, né? As dificuldades. Por isso que, segura um pouco, por isso que eu disse na semana passada, que hoje a gente tem toda uma parafernália à nossa disposição e a gente faz tão pouco. Né? Faz tão pouco. Nós temos carros bons, nós temos aviões, nós temos... navio nem se fala, né? Usa navio como meio de transporte, hoje é mais para turismo. Mas aquele não tinha. Eram velhos navios à vela, possivelmente, e de carga. Então era muito difícil. Por isso que quando eu me comparo com o apóstolo Paulo, eu fico pensando que eu não fiz nada, mesmo com as facilidades que a gente tem. É como eu estava assistindo a uma live, que aquilo é um verdadeiro documentário, de um saudoso pastor nosso, que foi o pastor Antônio Dantas. Pastor Antônio Olímpio Dantas. O Senhor já o recolheu. E naquela entrevista que ele dá naquele canal, ele fala tudo o que ele fez e muita coisa, implantação de igrejas e tal, os sofrimentos também que passou, e no final ele fala assim: mas eu reconheço que fiz muito pouco, que foi uma das coisas que me fez tomar, Deus falou comigo muito forte nesse dia, e eu pensar, o que um homem desse fez? O que eu fiz em relação a isso? Mas o que fez ele também em relação a Paulo? Ainda muito pouco, né? Então, Paulo aqui tinha uma dificuldade imensa nessas viagens. Bom, agora ele chega em Tiro. Sim, mas ainda no meu raciocínio, eu fico pensando o que faria um homem desse com as ferramentas que nós temos hoje. O que faria esse apóstolo Paulo com a nossa internet banda larga 5G que a gente tem hoje? Será que ele ficava vendo videozinho da TikTok? Será que ele ficava assistindo coisas no vídeos do WhatsApp? Eu acho que não, né? Pois bem, versículo 4. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até a cidade, até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Olha só. Esses irmãos lá em Tiro disseram para Paulo: Paulo, não vai para Jerusalém não. Você vai ter problemas. Você já viu o que aconteceu lá em Éfeso? O que aconteceu nas cidades por onde você já passou? Porque essa era a terceira viagem. Ele está encerrando as viagens e indo a Jerusalém pela 5ª e última vez. Nós acompanhamos aqui desde o começo do livro que ele vai 4 vezes a Jerusalém, e essa é a 5ª e última, porque na continuação do livro nós vamos ver que ele vai para Roma e é um filme que o ator morre no final. Mas os irmãos disseram: Paulo não vai, o Espírito Santo nos revelou que você vai ter problemas lá, mas não teve jeito. Aqui nós aprendemos também uma coisa: quando nós recebemos uma comissão de Deus, ninguém, medo nenhum vai nos paralisar ou vai nos parar mais do que o necessário. Uma vez que Paulo não dá ouvido a
ao cuidado dos irmãos, dizer: Paulo, não vai, porque você vai ter problemas lá. Os irmãos disseram: olha, seja o que Deus quiser, né? Então eles foram com suas esposas, filhos, até a praia. E ele diz ali: na praia nos ajoelhamos e oramos. Será que eles oraram, né? Modelo de oração judaica, sei lá. Até porque Paulo também teve muitos problemas, vamos ver aqui na frente, com os judeus agora convertidos, porque eles viviam a vida inteira no judaísmo e agora no cristianismo tinham situações diferentes e eles se enrolavam muito com isso. Mas o que eles oraram ali? Possivelmente oraram por Paulo, né? Para Deus ter misericórdia, guardar a vida dele, enfim. Versículo 6: depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Sabe quem era esse Filipe? Era um dos diáconos da igreja de Jerusalém, que era evangelista também. Desculpem, evangelista também. Era esse mesmo Filipe que acompanhou aquela carruagem para pregar para o homem, o eunuco, funcionário de alto escalão da rainha de Candace, e que batizou aquele homem ali depois de pregar o evangelho para ele. Esse Filipe agora está na cidade de Cesareia e recebe Paulo na sua casa. E ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Detalhes, né? Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, ele tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subissem para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Olha o que ele diz: estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Meu irmão, por isso que quando a gente vê pessoas desistindo por qualquer coisa, deixando de fazer a obra de Deus, por coisas das mais banais, das mais insignificantes, a gente fica triste. Pessoas que eram tão ativas na obra, mas elas não, estão exigindo demais de mim, estão pedindo demais. Aí você vê um homem como esse, dizendo: irmãos, não chorem não. E quando ele diz: não chorem, porque vocês vão fazer o meu coração sofrer por causa de vocês. Porque, dizia ele, estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer por amor do nome do Senhor Jesus. Isto é convicção. Isto é convicção. E no versículo 14, como não pudemos dissuadi-lo, fazer desistir, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor. Aqui nós aprendemos também uma coisa: nunca tente parar aqueles que sabem o chamado que tem. Por isso que às vezes a gente olha para quem está de fora e fala assim: meu Deus, como é que esse pastor, como é que esse irmão, como é que essa irmã continua fazendo a obra ainda, com tantos problemas? E aqui e acolá a gente recebe algumas sugestões.
Eu já recebi assim algumas vezes, de pessoas inclusive que deixaram de fazer a obra. Deixaram, simplesmente saíram fora mesmo, literalmente. Chegar para mim e dizer assim: pastor, você está numa idade, rapaz, de aproveitar a vida. Você, sua esposa, larga esse negócio de ser pastor. Eu já ouvi isso. Larga esse negócio de ser pastor. Isso só dá trabalho. É mexer com gente ingrata. Enfim, rapaz, é um negócio terrível. Nunca tente parar quem sabe o chamado que tem. Os irmãos disseram, a gente conversou, mas ele não desistiu. Então seja feita a vontade do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. É onde estava o problema, né? Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Manasson, onde deveríamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. 17. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Sabe qual era o intuito de Paulo também ir a Jerusalém? Primeiro ele queria chegar, nós falamos no capítulo passado, chegar em Jerusalém antes da festa de Pentecostes, que era aqueles 50 dias depois da colheita, e havia 7 dias de festa para agradecer a Deus pela colheita, principalmente do trigo. Mas o que Paulo queria também chegar em Jerusalém é porque ele levava da Ásia uma oferta para dar aos cristãos os convertidos e carentes devido à seca, que lá no capítulo 11 foi profetizado também por Ágabo. Ele levava uma rica oferta, uma boa oferta para aqueles irmãos de Jerusalém, ok? Então quando chegou em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria, claro. Estamos aqui precisando de dinheiro, de recursos. Chega alguém com uma boa oferta para nos dar, a gente só tem que receber com alegria. Agora, aquele que está trazendo a oferta, sabendo que vai enfrentar problemas e não desistir de trazer a oferta, aí é convicção, que foi o que Paulo fez. Versículo 18, no dia seguinte, Paulo foi conosco, encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros que estavam presentes. Esse Tiago aqui é aquele Tiago, irmão de Jesus, ok? Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Aprendemos aqui mais uma coisa: falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Antigamente nós tínhamos mais testemunhos na igreja. Os irmãos testemunhavam mais. E a forma de testemunhar aquilo que Deus faz na nossa vida, isso também fortalece mais a nossa fé e a fé daqueles que escutam. Nós não podemos simplesmente achar que Deus tem a responsabilidade de fazer todas as coisas e a gente sequer expressar gratidão verbalmente num culto. Quando eu digo aqui que antigamente nós tínhamos muitos cultos nos lares, culto de ação de graças, era porque os irmãos expressavam a gratidão a Deus por pequenas grandes coisas que Deus fazia na vida deles. Como eu nasci lá no Nordeste, nasci 2 vezes, nasci do ventre da minha mãe e nasci no Evangelho lá, então conheço muito bem como é que era aquilo. O irmão trocou a bicicleta Monarch 1974 por uma 75, culto, e ação de graças, né? O irmão conseguiu lá, a lavoura foi boa, culto de ação de graças. E o dono, o anfitrião, o dono da casa, tinha assegurado a oportunidade para dizer por que estava celebrando aquele culto e o que Deus tinha feito
na vida dele. Então Paulo aqui reúne-se com Tiago, o irmão do Senhor, e com os presbíteros, saudou a eles e relatou minuciosamente. Deus fez isso em Éfeso, Deus fez isso em Tiatira, Deus fez isso em Corinto, Deus fez isso. Agora um detalhe, nessa minuciosamente tinha muita chicotada também para relatar, porque ele apanhou muito por onde passou. Versículo 20, ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Aprendemos também que uma outra coisa, que a gente precisa ser bom ouvinte daquilo que Deus faz na vida dos irmãos. A Bíblia diz assim: se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Há os que invertem, né? Tem gente que chora com quem se alegra e tem gente que se alegra com quem chora. É um negócio meio esquisito, né? Seria mais ou menos o seguinte: alguém dizer assim: sabe fulano? Fulano está feliz, o que aconteceu? Rapaz, ele tinha um carrinho mais usadinho e agora comprou um carro novo. Aí tem aqueles irmãos que dizem assim: ei, rapaz, deve estar roubando. Deve estar fazendo alguma trambicagem. E tem aqueles que, sabe fulano? Rapaz, roubaram o carro dele e ele ficou desempregado. Aí a pessoa fala assim: eu sabia que ia acontecer isso. Só falta dar glória a Deus. Então, os irmãos ouviram e louvaram a Deus ali, né, fervorosamente por aquilo que estava ouvindo de Paulo. Quando o irmão der um testemunho, ouça, deixe ele expressar, deixe ele falar daquilo que Deus tem feito na vida dele. Isso é muito bom. 21, eles foram informados de que, olha os irmãos relatando aqui os problemas para Paulo que ele ia enfrentar. Eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, ou seja, das leis lá da Torá, né? Lei mosaica, as leis de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos e nem vivam de acordo com os nossos costumes. Aí os irmãos: que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Meu amado, quer fazer a obra de Deus? Vai ter calúnia, vai ter gente se levantando contra. Isto é muito normal. E a gente não gosta, não é que a gente gosta. Que legal que está se levantando contra a gente. Não é legal, mas isso acontece muito. Aí vem os provérbios populares, né? Ninguém atira pedra em árvore que não dá frutos, ninguém chuta cachorro morto. É mais ou menos por aí, né? Quer ver esta igreja, esse pastor, ser apedrejado, falar mal, inventarem coisas como nós estamos vivendo hoje, com algumas palavras do inglês que se popularizam entre nós, os fake news, notícias falsas, né? Levantarem calúnia. Quando eu estava no rádio com uma audiência grande, o que se levantou de gente para inventar a história, ligar para o dono da rádio para tentar me derrubar, tentar me queimar, inventando história, inventando conversa, das mais feias que você pode imaginar, de ordem moral, e era demais. Esses que fizeram isso, um dia um deles estava na frente do supermercado aqui do Pires. Esse tentou me derrubar, mas inventando história das piores. E aí eu fui chegando, ele estava na frente do mercado, quando me viu baixou a cabeça, enfim, eu fui até ele e não saudei com a paz, não. Esse tipo de gente não dá nem para saudar com a paz. Aí cheguei lá: e aí, rapaz, como é que você está? Aí ele olhou para mim, então, soltei a mão dele, entrei no mercado. Me acusava por uma coisa que hoje já pagou o preço de verdade na família dele.
Infelizmente. Infelizmente. Então aqui estavam dizendo que Paulo estava desvirtuando os judeus, fazendo com que eles se afastassem das leis morais e cerimoniais, as leis mosaicas, né? Os mandamentos do Velho Testamento. E os irmãos dizem, olha, o que a gente vai fazer agora? Porque eles vão saber que você chegou, né? No versículo 23, portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto, né? Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça, era o tal do voto de Nazireu, né? Rapem a cabeça, então todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Paulo aqui se sujeitou. Talvez seja por isso também que Paulo diz o seguinte: fiz-me de tudo para com todos, para ver se de alguma forma ganharia alguns para Cristo. Para os judeus como judeu, para os gentios como gentio, para quem estava sem lei, como se não estivesse sem lei, todavia debaixo da lei de Cristo, né? Aliás, tem que se tomar muito cuidado com a interpretação forçada de versículos da Bíblia. Lembro-me de um irmão que disse que foi beber com alguém no boteco para ver se ganhava alguém. Já pensou? E ele usou esse texto. Ele disse, não, mas Paulo disse que fez-se de tudo para com todos, para ver se de alguma forma ganhava alguns. Mas não é nesse sentido, entendeu? Porque no caso desse irmão ele não ganhou ninguém, ele é que foi ganho. É complicado, né? O versículo 27. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. Olha isso, gritando, israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei, contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Veja, uma acusação terrível de que Paulo teria entrado com um gentil no templo dos judeus, e isso era profanar o templo. Por isso que, irmãos, escute isso. Quando eu vou em algumas igrejas, por aí, que aliás essas igrejas estão cheias de judaísmo. Nós não somos judaizantes, nós somos cristãos. Então, se nós formos numa igreja, chega lá, pastor usando aquele quipazinho, uma estola aqui, o outro soprando aquele chifre, né? As paredes cheias de símbolos judaicos, muito judaísmo no culto das igrejas. Nós não somos judeus, nós não somos da religião judaica, nós somos cristãos. Então não poderia entrar um gentio no templo. Esse templo aqui era aquele templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Não era o templo de Salomão, já era o segundo. De Salomão já tinha sido destruído. É o templo construído por Herodes. E que Jesus, quando os discípulos olham e admiram a arquitetura do templo, ele diz, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? E que se cumpriu. Por isso que a Bíblia se cumpre ao pé da letra mesmo. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito, general romano, que tinha um espírito incendiário, incendiou Jerusalém. Mas havia uma ordem de que eles preservassem o templo.
E a história conta que um soldado, sem querer, entre aspas, atirou uma tocha e a tocha caiu dentro do templo e o templo pegou fogo. Agora, como é que se cumpriu o que Jesus disse? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque as paredes tinham muito ouro. E quando pegou fogo, o ouro derreteu. E o ouro se embrenhou dentro das pedras da construção das paredes. E depois foi garimpado pedra por pedra para arrancar o ouro. Isso é se cumprir ao pé da letra. Então, esse templo era esse. Acusavam Paulo de que ele teria levado gentios para entrar nesse lugar e teria profanado este santo lugar, segundo eles. Aí é que nós lembramos também que quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E eu estava essa semana estudando sobre isso. O véu tinha em média 18 a 20 metros de altura, tinha uma espessura da grossura de uma parede dessa aqui, e só 2 bois na maior força poderia rasgar aquilo ali. E ele se rasga de alto a baixo, não de baixo para cima, sinalizando o seguinte, que agora tanto judeus como gentios, homens e mulheres, ou qualquer etnia, estava livre para entrar na presença de Deus na hora que quisesse. Isso é maravilhoso, né? Não precisaria mais de que só o sacerdote entrasse lá, ou que os judeus tivessem toda essa predominância sobre um lugar que para eles era sagrado, e que outra nacionalidade, alguém de outra nacionalidade, se entrasse lá, profanaria, deixaria aquele lugar profano. Então a acusação contra Paulo era isso. 29, anteriormente eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido ele no templo. Esse irmão era gentil, não era judeu. E eles disseram, não, ele trouxe ele para o templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Fecharam as portas. Como quem diz, aqui você não entra mais. Por isso, irmãos, que nós estamos vivendo a época da graça. Versículo 31. Tentando matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas, de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza, ou seja, para a prisão. E quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando, acaba com ele. Meu irmão, vai ouvindo isso, acaba com ele. Você está achando que hoje você tem problemas na igreja, meu irmão? Você está achando que, como está difícil pregar, como está difícil ser crente. Vai vendo isso aqui, homem de Deus amarrado com correntes, sendo escarnecido diante de uma multidão como o pior dos criminosos. Hoje a gente tem mamão com açúcar. Às vezes, olha o vizinho lá da igreja do lado está perseguindo a igreja. Isso não é perseguição, irmão. Isso não é nada. Isto aqui sim Olha o 37. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante,
Posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu, não. Respondeu, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Cenas do próximo capítulo, só semana que vem. Porque ele vai se defender, ele vai dizer o que aconteceu com ele, o encontro com Jesus. Voltando aqui no versículo 40, no início, Paulo levantou-se na escadaria. Imagina alguém que apanhou, amarrado com 2 correntes. O esforço físico para se levantar e acenar com a mão. Ele era um homem preparado, falava em aramaico, falava em grego, era um poliglota da época e muito preparado por Deus. Entende uma coisa, meu irmão? Mesmo se você se dispor a fazer a obra de Deus, mesmo nos piores momentos, Deus lhe dará estratégia. Mesmo nos piores momentos, Ele vai usar alguém para defender você. O Senhor nunca vai deixar você sozinho na batalha, deixar você sozinho no meio da guerra. Ele sabe o que está fazendo. Por isso que a Bíblia diz assim, depois que você achar que você fez tudo, não é para você achar que você é o cara. Depois que você achar que você fez tudo que você podia como ser humano, é para ter um sentimento de servo inútil. Isso em relação ao que o Senhor Jesus fez por nós. Porque parecido com Paulo, ou Paulo parecido com ele, ambos apanharam, foram chicoteados, perseguidos até a morte. E você conhece bem essa história. Agora, um detalhe importante. Valorize o que homens e mulheres do passado fizeram pela obra de Deus. Porque às vezes a pessoa chega na igreja e acha que está tudo errado, né? Ah, mas se fosse eu faria assim. Por que o pastor faz assim? Por que é assim? Por que é assim? Saiba que para a gente estar aqui hoje, preços altos foram pagos lá no passado. Muito altos. Para a gente poder hoje estar aqui sentado nessas cadeiras, e vocês poderem ouvir esse pastor falando aqui por 40 minutos, 1 hora, preço muito alto foi pago lá atrás. Primeiro por Jesus, que foi até a última gota de sangue derramada lá para nos resgatar. Depois, com homens como Pedro, Paulo, que pagaram caro, morreram por amor ao Evangelho. E outros homens que não está na Bíblia, mas se você ler os livros de história geral, você vai ver histórias que a gente fica apavorado com o que aconteceu com eles. Os chamados tochas humanas, os mártires, os tantos que Roma matou no passado, eles eram atirados às touradas para serem mortos pelos touros. Havia os tochas humanas, eram pessoas que passavam petróleo neles e tocavam fogo e eles saíam correndo, e todos esses aconteciam por não negar o nome de Cristo, né? Vários relatos de pessoas assim. Havia uma irmã cristã que o soldado romano olhou para ela e falou: negue seu Jesus, ou então você vai morrer aqui. E ele estava com a espada em punho para cravar nela. E ela olha para ele e fala assim: eu não vou negar o meu Jesus. Você pode me matar, mas olhe bem na minha cara antes de você me matar, porque no dia do juízo final você vai se lembrar disso. E ele crava a espada nela e ela morre ali. Mas a história conta que esse soldado ficou tão impressionado com o que aquela mulher disse, e por ela não negar o nome de Cristo,
que ele se converteu depois. E assim tem vários. Em tempos mais modernos, na Coreia do Sul, talvez seja até por isso que a Coreia hoje é um dos maiores países cristãos do mundo. Pô Yung-Chu tinha uma igreja de 1 milhão, mais de 1 milhão de membros, enfim, a Coreia do Sul é uma bênção no Evangelho. Mas um casal na Coreia do Sul, e um casal e duas crianças cavaram uma cova e jogaram o casal com 2 crianças lá dentro. E disseram, negue Jesus. E eles disseram, nós não podemos negar. E aí eles foram jogando terra. Mas quando a terra estava já chegando acima do tórax deles, das crianças, que o pai viu que realmente eles iam matar, ele olhou para a mulher e a mulher notou que ele deu uma fracassada. Aí ela olha para ele e olha para os meninos e ela diz assim, meus filhos. E os meninos, mãe, o que é que está acontecendo? Ela olha para os filhos e fala assim, meus filhos, mamãe tinha esquecido de falar para vocês, é que nós somos convidados para jantar com Jesus essa noite. Por aqui que a gente vai. E eles foram jogando terra até fechar e eles morrerem. Policarpo, com mais de 80 anos, fizeram uma fogueira e disseram para ele, negue Jesus, e senão nós vamos queimá-lo vivo. Ele olha para os carrascos e fala assim, como eu ando com ele há 80 anos, seria a maior covardia eu negar o meu amigo com quem eu ando há 80 anos, pode me queimar, mas eu não vou negar. Jogaram numa fogueira e queimaram. Aí você acha que a gente tem problema hoje? Não tem nada, queridos. Nessa viagem com Paulo, você está vendo aí, né? Dificuldade, navio velho, ilha, frio. Nós vamos ver aqui nos capítulos que ainda estão para frente aí, o que é os perrengues que ele passou. Porto lá, Roma. Aliás, o único que não morreu martirizado foi João. Que quando eu falo sobre isso, gosto de salientar isto, né? É o único que não, lá na crucificação, não correu. Não correu. Pedro foi, negou Jesus, foi e os outros todos acompanharam, menos João. Já em idade avançada jogaram ele na ilha de Patmos, onde ninguém humanamente escaparia dali. E foi na ilha de Patmos, João já com a idade avançada, que nenhuma cobra, nenhuma onça, nenhuma fera atingiu a ele, muito pelo contrário, João viu coisas de que ele jamais tinha visto. Foi lá na ilha de Patmos que ele disse, eu vi o céu aberto. E Deus dá a ele a revelação do Apocalipse, e ele escreve ali. Ele não viu problema, ele não viu feras, ele viu o céu aberto. Volta de lá e morreu velhinho. Morreu de morte natural. Velhinho, e a história diz que ele era tão velhinho que levavam ele, sentavam numa cadeira, e João era espetacular. Ele bem velhinho, ainda sabia falar para os jovens. Ele falava assim, jovens, vocês são fortes. A palavra de Deus está em vocês, e vocês já venceram o maligno. João era o discípulo do amor, e ele dizia assim, filhinhos. Sabe aquela pessoa doce que chama de filhinho? Oi, meu amor. Oi, filhinho. Assim era João. Ok? Tirando ele, todos os outros foram mártires. Mas mesmo o discípulo do amor foi jogado numa ilha que ninguém sairia de lá vivo se não fosse a intervenção de Deus. Então, meu irmão, nada de corpo mole. Nada de corpo mole. Vamos fazer a obra do Senhor. Porque para isso nós somos chamados. Para isso nós somos chamados. Como disse Paulo, olha, para mim, o morrer é Cristo. E o viver, estou no lucro. O viver é lucro. É por aí, não quer dizer que ele não dava valor à vida dele, mas ele dava mais valor ao chamado que ele tinha. E Paulo também tinha uma coisa de que no passado ele perseguiu a igreja, então agora ele também queria retribuir
o mesmo zelo que ele tinha lá atrás, agora ele tinha muito mais. Porque quando ele perseguia a igreja, não é porque ele era um bandido, não é porque ele era ruim, é porque ele era zeloso da lei do judaísmo. Mas agora ele era hiper mega zeloso da lei do cristianismo. Isso se chama conversão. Se chama conversão. Por isso que muitos que hoje são de outras religiões e são fervorosos nessas religiões, quando eles se convertem ao cristianismo evangélico, são bons crentes. São bons crentes. Muitas vezes são muito melhor do que os filhos de crente. Os que nasceram no tal do berço evangélico. Que para eles parece que é tão normal ser crente, né? É interessante isso. Você pega o filho de crente, que nasceu, nossos filhos, que nasceram na nossa casa, a gente já crente e tudo mais, e você pega um indivíduo que veio lá do mundo, que fazia tudo errado, que não tinha ninguém crente na família, e ele vivia no lixo do diabo. Esse cara se converte, ele é muito mais fervoroso e muito mais crente do que os filhos dos crentes. Porque ele sabe de onde ele veio, ele sabe de onde ele foi resgatado, o preço que foi pago por ele. Agora, quando Cristo nos resgata, quando Cristo nos arranca de lá, meu amado, Paulo tinha isso, e ele dizia assim: entre os apóstolos eu sou menor, e tocar o barco em frente, porque as ondas se levantam.